Mariana, Rede de Postos Mariana, vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de Postos Mariana, vem pra cá. Oito horas 23 minutos, caramba, como que voou a hora aqui, hein? 8h23, estamos de volta no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Campos segue aí com calor para hoje, 31 de máxima, faz 26 graus agora. No programa de hoje, conversando com dois botafoguenses, vou propor aos senhores, para a gente emendar aqui, porque já são 8h23 e tem muita coisa para a gente falar. O Gustavo Matheus, secretário de Comunicação, e Luiz Costa, subsecretário de Comunicação, dois botafoguenses hoje aqui com a gente. Isso um tempo atrás era muito raro, né? Mas hoje já estão falando que o Botafogo é maior torcida do que a do Fluminense e tal. Qualidade. É qualidade, né? Não é quantidade. Stepan Ercecian. Ele falou ano passado o Botafogo 14 pontos à frente. Falei, gente, ó, tem coisa que acontece só com o Botafogo. Vocês estão muito confiantes. Vocês estão muito. Não foi? Para com isso. Outra coisa, Cláudio, a gente já destacou aqui a importância da pesquisa, dos números. Não somos nós que estamos dizendo. As pesquisas mostram que ultrapassamos o Fluminense em quantitativo. Sim, isso é verdade. Isso é fato. Um fato. Então não adianta você ficar zangado, que isso não mudará os números. Mas aí, entrando rapidinho, só pra gente não perder o fio da meada. O Fluminense é maior na capital, pouco maior que o Botafogo na capital. E no estado do Rio, o Botafogo tem... No Brasil, o Botafogo tem mais torcida. E o dado mais importante, somos a maior torcida nos Estados Unidos da América. Que isso? Graças ao papai Textor. Ele tá demais. Tá impossível, cara. Foi Iguape que fez? Não. Deixa pra lá. Vamos lá. Rapaz. Cara, nós temos que falar da Câmara, temos que falar do novo governo, tem muita coisa pra gente conversar. Deixa eu conversar com o Luiz Costa, falando 2 vezes agora, depois a gente vai nesse empate aí. Pra dar sorte ao Botafogo, gente. Olha a superstição. Rapaz, quem não tem superstição, né? Tem que ter, né? Um pouquinho, né? Botafoguense, então. Você fez uma covardia com ele. Ele ia pegar a rosquinha de Beto ali pra comer. Você falou, vou começar com o Luiz Costa. Ele largou a rosquinha de volta. Até porque eu estou de dieta, eu tomei um copo d'água e um cafezinho com adoçante. Ainda não comi o biscoitinho. Mas. Só acabou com o que tava ali, sozinho. Mas eu soube que muito bom é a rosquinha de Cunha. Não conheço, não. Eu soube. Nós vamos lá. Fui convidado para ir lá. Frederico me falou, rapaz, Cunha vai me processar. Gente, eu não falei qual Cunha? Calma aí também. Deixa eu começar por você, meu caro Luiz. Para a gente entender esse processo, até tem gente especulando, porque... o Vladimir errou naquela... Na verdade, o garotinho chegou até a falar, não coloca para votar, coloca, não coloca. Aí teve oração de mão dada, teve gente que orou, mas na hora lá não votou, enfim. E acabou perdendo a presidência da casa, que hoje é comandada pelo Bacelar, o Marquinhos Bacelar. Dessa vez agora, o Vladimir tem 19 vereadores dos 25. Também não é muito diferente, eu acho que daquela tinha... Quando ele ganhou a eleição também tinha uma composição boa na casa, também tinha a maioria. Mas vamos lá. O que você pode adiantar para a gente aí? 2 candidatos que concorrem a essa presidência, um com mais clareza, outro nem tanto, que estiveram aqui. O Fábio Ribeiro, que foi presidente da casa, tem interesse de ser presidente, mas não declara assim...
lancei minha candidatura a presidente. Não, está à disposição dos 7 vereadores, onde aquela reunião da quinta-feira passada, da semana passada, lá na casa de Weiner, tratou de definir sobre o quê? É a ordem natural das coisas, um partido que ganha 7 cadeiras de 25, são quase 2/3, ter o presidente da casa logo nesse primeiro biênio. Eles até usaram o termo princípio da proporcionalidade. Proporcionalidade. Né? Isso. E dos 19, 7 também, aí sim, 2/3, 1/3, né, perdão, de vereadores é do PP. Então é natural, segundo o Fábio, que se tem o presidente saindo daí e mais uma cadeira. Aí não sabe se de secretário, segundo secretário, enfim. Eles querem 2 na proporcionalidade também. E o Cassiano, que teve aqui essa semana, Cassiano Tavares, que aí sim, esse lançou sua candidatura, pretende, mas também disse, olha, não é que eu não abra mão, mas eu vou bater o pé para ser presidente. Como é que está essa disputa e como é que está essa conversa? Vocês têm acompanhado isso de perto? No início do papo aqui, a gente falou que mal termina uma eleição, você já emenda na outra. Quer dizer, a gente teve apuração na noite de domingo, 6 de outubro, na segunda, dia 7, você já tinha algumas conversas, né? Ideias sendo lançadas, pessoas postulando o cargo. Acho que isso é natural do processo político, né? Assim, pelo que eu observo, eu estou nesse meio não sou tão velho assim, que eu comecei cedo, há quase 40 anos. E a gente tem um probleminha que, às vezes, até no esporte você observa, é quando o cara queima na largada. Você, às vezes, até anula a largada, faz outra, e às vezes você tem uma punição que quem queimou é retirado da prova, ele não pode nem participar. Eu acho que o risco que se corre em alguns momentos é você ser apressado demais num processo e acabar se inviabilizando, né? Naquela ideia, você, de repente, tem uma proposta muito bacana, planos muito interessantes para aquela função, mas você se coloca ou não conversa antes de se apresentar. Mas acho um processo natural. Acho também quando o PP se reúne e discute uma eleição para a mesa diretora, é natural. E a gente estava falando de sarrafo alto. No PP a coisa foi punk. Assim, o Jackson foi o 7º mais votado, com 4.088 votos. Quer dizer, é uma situação... A coisa lá foi pesada. Você, como 7º no partido, você é o 13º no geral. Ou seja, o PP se cacifou por mérito, né, a pleitear 7 vereadores eleitos. E eu acho que essa discussão está apenas começando, né? Envolve muita coisa. A gente tem também candidaturas sendo lançadas aí por pessoas fora do PP, que também é um processo natural, é o direito de cada um, mas eu acho que ainda há tempo para essa definição, e assim, pelo que eu observo, eu acho que é natural que o eventual presidente saia do PP, o partido que fez um número maior de eleitos, né? Gustavo. Não, concordo com o Luiz, é extremamente natural que um partido, só você vê que o segundo partido fez 3. O primeiro fez 7, o segundo fez 3. Então, é mais que o dobro. Então, é o princípio da proporcionalidade que Fábio, o professor Weiner falaram, está correto. Eu acho que é justo. E aí, bacana é que eles estejam se entendendo também, né? Não estejam brigando entre si, pelo menos isso. Que estejam se reunindo para poder levantar essa questão. Mas eu acho assim... A gente está num processo, e Luiz falou uma coisa que é interessante. No domingo, a gente está na apuração, a gente comemora. Na segunda já tem matéria de gente... o vereador tal foi procurado por vereador tal, e aquela coisa toda, né? E assim, é um processo natural. Eu acho que nós temos hoje prioridades que antecedem a votação da mesa diretora. Algumas a gente até falou logo no início do programa, que são projetos importantes que precisam ser votados para que a cidade possa funcionar, entre outras questões que ainda estão por vir e que eu acho que merecem a nossa atenção.
E assim como antecipo 26, Luiz acabou de falar, você antes de se despedir do bloco anterior, falou que tinha gente querendo ser candidato a deputado federal e tal. Uma coisa que a gente precisa fazer, Cláudio, e Vladimir tem feito isso com muita habilidade, é afastar a discussão de 2026 agora. A gente acabou, olha só, esse pleito acabou de ser superado. A população não consegue viver em constante eleição, em clima de eleição. Esse 26 falta muito tempo ainda. A gente precisa de... São vários componentes até a gente chegar a 26. Aí, por exemplo, tem a mesa diretora para ser votada. E aí essas conversas. Não, eu não posso não ser presidente, mas aí eu quero isso. Essas coisas precisam ser superadas no momento. Tem prioridades. E 26 é uma construção. O grupo que disputou essa eleição pensando em 26 saiu derrotado. A gente não pode cometer o mesmo erro. O prefeito quer trabalhar e está mostrando que era, como você mesmo falou aí, ganhou a eleição, na segunda já estava no gabinete recebendo, não sei o que, recebendo. Então, assim, esse é um perigo que a gente precisa evitar. Esse é o tipo de discussão que agora não agrega, pelo contrário, porque a gente precisa... O Luiz falou uma coisa que é muito importante. O sarrafo está alto, né? E a gente precisa criar mecanismos para elevar o nível do governo e criar novas alternativas de gestão. Porque essa é a resposta que a população quer. A população não vai querer agora nenhum tipo de conversa disso, daquilo, mesa diretora, ela não está pensando nisso. Né? Ela está pensando o que o governo vai oferecer para mim de novidade. Vai melhorar os serviços básicos? Vai ter alternativa para isso aqui? Questão de matrícula agora? Enfim. Acho que é fundamental o governo reunir suas forças todas agora, principalmente no transporte. É só uma opinião, mas vamos lá. Não, e eu concordo com você. Eu acho que o transporte, e não só para a solução para a população que precisa, como o município que precisa. Se eu sou empresário, eu não invisto em uma cidade que não tem um transporte de qualidade básica. É normal, vocês também fariam a mesma coisa. E assim, não é um problema de Campos e não é um problema para se resolver com... É um problema... Com a canetada, isso aí... O prefeito aqui não lembro a data daquilo exatamente, mas a gente estava no período eleitoral, o prefeito esteve aqui e eu estava ali naquele sofazinho acompanhando. E o prefeito falou uma coisa que é a realidade, que pouca gente se toca para isso. É um problema nacional o transporte. Você... acompanhando o programa eleitoral de todos os municípios, São Paulo, é um problema nacional. E o prefeito ainda avançou, olha só que loucura, para você ver o quanto a prefeitura estava preparada. Ninguém teve tantos projetos aprovados, ninguém recebeu tanto do PAC para o transporte como Campos, que teve assim, na sua integralidade, mais de 500 milhões. E aí a gente vai ter aqui, além de ônibus novos, com qualidade, mais veículos, nós teremos o quê? Veículos elétricos, que é importante, é uma coisa que eu venho batendo na tecla, que o prefeito quer há muito tempo, porque a gente precisa, pelo menos, entender o benefício que isso traz para a gente, não só ambiental, mas também econômico, porque a gente está, por exemplo, na discussão de quê? De subsídio do transporte, né? Que é o combustível, no caso. Então a gente precisa também entrar nessa discussão, porque é em cima do PAC que eu acho que a gente vai tirar as melhores soluções a médio prazo em relação ao transporte, mais do que qualquer outra coisa que a gente possa criar agora. Agora, o prefeito pegou o município com a questão do transporte sendo... Eu acho que o ponto alto de desencontro com a população, né? Porque parece, quando a gente ouve as pessoas falarem, pô, qual o ponto fraco do governo, Vladimir? É o transporte. Mas pera lá, não é uma coisa que nasceu na gestão do Vladimir e não é uma coisa exclusiva de Campos. Mas eu concordo com você, Cláudio. Só colocar aqui rapidamente, quem mandou uma mensagem aqui, e foi como eu disse, ele não é candidato, ele é de grupo. Só que eu disse que ele tinha interesse em ser candidato. Não tem interesse em ser candidato a presidente da Câmara. É o Fábio Ribeiro. Amigo, tá. Não sou candidato a presidente, não. Sou o homem do grupo. Isso aí. Isso é bom, né? Não é?
E nós fizemos em 2020 9 vereadores. Agora fizemos 19. Aí, bem diferente. Isso. Aí, ó. Então, para quem especula aí, Só 10 a mais, né? 10 a mais. Obrigado ao Fábio, Fábio Ribeiro pela Um mensagem. abraço para ele. E Fábio que... Eu sempre me emocionei entendi, outro com o discurso dele lá na Câmara também. o sempre Carlinhos, entendi. filho dele, E o movimento deles, como eu falei, é acertado. Concordo. Acho que o presidente deve sair dali. Fábio sempre foi um cara de grupo. Inclusive, quando a gente estava falando dessa questão da Câmara e tal. Ali foi uma aposta. Eu não gosto de falar que foi um erro, né? Foi uma aposta. Foi um momento, foi um movimento que, infelizmente, confiaram numa pessoa que se revelou, como você falou, numa questão de oração, que se revelou não confiável, né? Uma pessoa que não é confiável. E não foi só essa demonstração que a pessoa, que hoje faz parte do grupo de oposição de vereadores, demonstrou. Então, assim, em cima disso, em cima desse movimento que foi feito à época, a gente confiou numa pessoa que é uma aposta. Estava muito apertada aquela eleição. Aquela eleição estava muito aberta, Muito né? parelha, né? Muito parelha. E aberta, você não tinha uma. Se de fato um mudasse, mexia o jogo todo. Ô, Luiz Costa, me diga uma coisa. Eu acho que todos os candidatos que passaram aqui, até os pré-candidatos, falavam muito, naquela série de entrevistas que a gente fez que o Grupo Folha da Manhã faz habitualmente, né, desde quando começou. Dando espaço igual a todos, tanto no rádio, no jornal, na Plena TV, na internet agora, todos eles falaram uma coisa: comunicação, ponto forte de Vladimir. E claro, a comunicação dele, mas assim, tem a comunicação de vocês também, por conta do governo. O bispo Dom Fernando Rifan falou nesse microfone aí, que hoje está desocupado, falou assim: o maior erro de Rafael é comunicação. Comunicação do governo, e ele não se comunica. Então, ao contrário do que falou o bispo sobre Rafael, ao contrário do Rafael, o Vladimir tem o desempenho de popstar na internet. Aliás, vocês anotem aí, João Campos vem firme e forte aí. Não sei se vocês estão acompanhando lá, prefeito de Pernambuco, filho do Eduardo Campos, está voando aí nessas redes sociais. Bem a coisa do Vladimir. É um fenômeno. É um fenômeno. Tem outro também, mais adiante um pouquinho, mais para cima um pouquinho, Alagoas, Maceió, JHC. Sim. A gente acompanha. JHC é tão bom nesse negócio de comunicação social, rede social, que ele é da direita e você não sabe que ele é da direita. Essa direita que surgiu pós-Bolsonaro. Mas vamos lá. Nessa coisa de acerto e erro, comunicação, então, se foi um ponto forte, natural que continue nesse mesmo ritmo para o próximo governo. O que vocês apontam, começando pelo Luiz Costa, como, por exemplo, acertos que podem continuar e erros que não devem ser repetidos no próximo governo? Eu vou só voltar um pouquinho nessa questão da comunicação. Vladimir, em termos da arte de se comunicar, é um fenômeno. Mas ele não conseguiria tanto sucesso se ele não tivesse o que mostrar. O governo, ele tem ações relevantes, importantes, e que também são destacadas pelo trabalho que é feito na comunicação institucional. O cara pode ser muito bom, mas ele precisa ter o que mostrar. E eu acho que a gente tem um desafio também de mostrar cada vez mais as ações do governo, acompanhar esse ritmo, que o ritmo dele é frenético. E eu acho que na vida a gente tem que estar sempre procurando aprender. Eu sou um pouco mais velho que o Gustavo, mas talvez Gustavo tenha me dado uma sobrevida na comunicação que eu nem esperava mais. E é uma questão de justiça, não é de puxar saquismo, porque ele hoje é secretário, não. Como todo mundo na vida, eu já tive momentos assim, refletindo friamente, eu vou desistir, eu vou parar. Acho que qualquer pessoa em qualquer segmento já passou por isso. E eu tinha feito um plano
O meu filho, que é piloto, já falei dele aqui, Nélio Maria. Eu tenho que falar de Ana Luísa de Adriano, senão causa uma ciumeira em casa, você sabe como é que é isso. Você só falou de Nelinho. Nélio Maria botafoguense. E os outros Com tesão danado. Ana Luísa e Adriano são flamenguistas. Meu Deus. Seus filhos são seus filhos. Mas lá em casa, a liberdade... Aí, eu sou um democrata. Sim, liberdade total. E eu compro camisa. Você compra camisa do Flamengo? Do Flamengo, porque tem dupla utilidade. Quando ele deixa de usar, eu posso usar na cozinha, posso usar no banheiro. Ela tem sobrevida lá em casa, esse tipo de objeto. Mas assim... Rapidinho. Pode falar. Lá em casa, molecada, tem um que desvirtuou. Mas esse aí não teve muito assim, debaixo da minha asa. Diego, torce pro Vasco. Você vê que desvirtuou mal, né? Tadinho dele. Ah, meu filho Diego. Não, mas vamos lá. Os gêmeos, é assim, como é que eu vou explicar? Eu também sou democrático, eu também tenho, né? Vamos torcer pro Fluminense, acabou. Eu falei, olha só, vou colocar aqui as 4 camisas do Grande do Rio. As 4. Vocês escolhem qual que vocês querem e é o time que vocês vão torcer. Já estava grandinho. Escolheram a tricolor. Sou democrata ou não? Sim, tinha 4 opções do Fluminense. Tinha laranja, tinha grená e tinha branca do Fluminense. Eu sei como é que é. Só para não perder. Debaixo da carteira de papai pagando arroz, feijão, colégio, faculdade. Eu ia falar isso agora. Gasolina. Vai torcer para Flamengo? Eu sou generoso demais. Só para não perder o fio da meada. Democracia o quê? Eu tenho uma filha, a Catarina, né? A Catarina tem 6 anos. Catarina é botafoguense, tem camisa do Tiquinho, aquela que tem, enfim, camisa do Botafogo. Se quiser comer e beber, não, eu falei, não, olha só, minha filha. Ela falou, papai, é Botafogo, tem que torcer Botafogo. Eu falei, tem. Mas eu nunca vou. Olha só, se não quiser torcer Botafogo, tudo bem, a relação profissional vai existir, eu vou continuar pagando tudo e tal, mas não vai ter relação afetiva. Ela, tô brincando. Brincadeira à parte, mas olha só, com tudo que eu faço, a dedicação. A mãe é tricolor, mas não liga tanto para futebol. O pai que se importa, que gosta, ela ama o pai, ela não quer ver o pai feliz? Poxa. Mas veja bem, lá em casa existem algumas regras. Eu sou um democrata, eu não permito que Adriano, por exemplo, assista jogo comigo. No ambiente onde eu assisto o jogo, ele sai. E é verdade, vai pro quarto, é verdade. Ele sai de casa. Imagina. E outra coisa, às vezes o jogo tá assim, segundo tempo, 0-0. Ele desce, senta no sofá e vem puxando assunto. E eu falo, sai daqui agora. Que isso, pô? Sai, não, teve um agora jogo, nós não vamos conversar. Teve um jogo que ele me mandou um áudio com o Adriano. Ele, no meio do áudio, ele expulsou o Adriano de casa. Sai. Calma aí, Gustavo. Sai, Adriano. Muito bom. Mas assim, como bom botafoguense, eu tenho, né, superstições e tal. Mas vamos voltar à comunicação. Eu já me perdi, eu já esqueci. Vamos voltar à comunicação. Eu e acerto lá para repetir ou não? Então, o que me motiva hoje? Gustavo tem uma concepção de comunicação de busca incessante por novas formas. Hoje, com essa questão do meio digital, da era da informação rápida, você tem que buscar formas de atrair a atenção das pessoas. Então, acho que essa é uma característica da atual gestão lá da comunicação, de trabalhar sempre em equipe, valorizando os profissionais que estão lá. A gente tem, assim, hoje uma equipe pequena, mas muito competente, muito bacana, com uma troca muito interessante. E eu acho que isso acaba trazendo um novo fôlego. Você acaba se motivando, se animando, né? E criando novas perspectivas. Eu acho que o governo como um todo, ele vai ter que avançar, porque quando você alcança sucesso no primeiro movimento, Cláudio, no primeiro governo, a cobrança ela aumenta. É a história do sarrafo alto. Então, a cobrança vai ser cada vez maior. E a gente tem que ter esse compromisso de acompanhar e de fazer chegar às pessoas as informações importantes que interferem diretamente no dia a dia delas, né? Porque a gente tem setores como saúde e educação, obras, infraestrutura, principalmente, que às vezes você tem que fazer chegar porque ela pode interferir no seu dia de trabalho. Você tem que ir a um ponto da cidade onde pode ocorrer algum tipo de intervenção, ou seja, é uma busca constante por um aperfeiçoamento, por uma melhoria, mas eu agradeço assim esse meu reencontro com o Gustavo. Gustavo
foi meu foca na redação da Folha. É importante lembrar disso. E a gente, quando vê uma pessoa... Foca, para quem não sabe, tá começando. Está começando. E quando a gente vê uma pessoa com a competência, com o gabarito, e eu hoje tenho uma relação com o Gustavo que extrapola a questão profissional. Ele fala que eu olho para ele, às vezes eu faço cara, parece que eu vou chorar, porque ele me traz emoção em diversas frentes. E assim, eu acho bacana quando a troca é fria, ela é apenas racional em cumprir tarefa, ela muitas vezes funciona, mas quando ela tem uma ligação que ela está baseada no respeito, na emoção, acho que a coisa rende ainda mais. Então eu deixo de público aqui o meu agradecimento à gestão, ao prefeito, ao vice-prefeito, ao secretariado e à figura de Gustavo, que me fez renascer e eu com fôlego saio da frente. Eu sou um treino. Eu sou o somatório de Luiz Henrico e Jesus Gregory, tudo junto em uma pessoa só. Esses nomes aí, gente, para quem não sabe, que não tá... todos sabem. Todos sabem. Estou na seleção brasileira, hoje todos sabem. Aqui, que faz a seleção, hein? Vamos lá. E um erro? Pelo menos um, ou dois, ou três, quanto você quiser. Eu acho que, por exemplo, essa questão do transporte público, ela é um ponto muito sensível. E você falou uma coisa que eu não tenho como contestar. Você precisa garantir às pessoas o direito de ir e vir. Você deu um exemplo aí. Pô, você vai investir na cidade, você vai contratar um funcionário. Primeira pergunta que você faz, de repente, é assim, você mora onde? Eu moro em tal lugar. Se esse lugar tem um transporte ineficiente, se essa pessoa vai ter dificuldade de chegar no seu horário de trabalho, de cumprir aquelas tarefas que são inerentes à função, você acaba descartando, de repente, essa pessoa, porque para o seu negócio não vai ser interessante. Então, assim, eu acho que um ponto sensível é essa questão do transporte público, mas o Vladimir, por característica, eu acho que isso ficou muito claro, durante a campanha, muita gente falou assim, vai apanhar muito na questão do transporte. Vladimir começou a campanha, começou o horário eleitoral falando de transporte público. Ele não fugiu a essa discussão. Ele mostrou que os movimentos estavam sendo feitos, e é aquilo que eu te falei, Cláudio. Às vezes a pessoa fala assim, teve tantos anos. Para os processos, para os grandes processos licitatórios, para as grandes intervenções, questão burocrática, às vezes... Um cidadão mal intencionado, um empresário mal intencionado, ele vê um movimento qualquer, não tem uma licitação para tal área. Ele sabe que aquilo está correto. Ele apresenta um questionamento simplesmente para paralisar aquele processo, aquela coisa do quanto pior, melhor para ele, não para a coletividade. Mas eu tenho certeza que o governo também tem ciência das deficiências, vai buscar caminhos para corrigir. Uma das virtudes também é você reconhecer que alguma coisa não está bem feita e buscar alternativas para apresentar serviços melhores, resultados melhores, principalmente para quem mais precisa. E eu afirmo que isso vai acontecer. Nada vai acontecer, não tem nenhum tipo de pegadinha não, tá? É porque vai acontecer. Vai acontecer. Não, eu estou falando porque eu já apresentei comício, então desde novo apresentava comício Leitão, depois aqui em Campos também, naquela campanha de Feijó, algumas a gente fazia também, você vai nos... Você está velho, hein? Eu ia, inclusive, fazer uma observação aqui, perguntar a ele qual o Grecinho. Grecinho. Corta ele que ele está usando. Não tem que a Luísa inventou que eu pinto o cabelo. Não pinto, olha aqui como é que tem cabelo branco aqui. Aonde? Aqui, ó. Tem alguma coisa errada. Eu tenho 37 anos, tô com a cabeça toda grisalha. É genética. Eu, como bom jornalista, vou investigar isso. Não tem, pode ver, não tem. Não pinto o cabelo. A Luísa que inventou isso. Agora eu tenho 6 meses para desconstruir essa. Só que aí é duro, né? Mas tá pretinho demais, hein? Não tá, gente. Tá cheio de cabelo branco aqui, ó. Aí a Luísa já botou o apelido Lincoln, aquele presidente dos Estados Unidos, quando eu corro, que foi um pequeno. Já ouvia Cláudio. Eu criança. Copa do Mundo de 94, eu bebezinho lá, eu tinha o quê? Copa do Mundo de 94, tinha 7 anos de idade. Registrado com uns 15 anos, porque é gato, É gato. Cara, então assim, não, me desvirtuou agora. Gustavo, e sobre erros e acertos, o que você pontua nessa esteira aí para 2025? Tinha aquela coisa de cabelo branco, né, no governo Rafael, lembra disso, falando de cabelo? Que o Rafael só colocou juventude. E Vladimir, 2 coisas que ele fala também aqui,
Uma vez a Luiz me perguntou, logo assim, naqueles primeiros meses de governo dele, que, na sua opinião, como é o acerto de Vladimir? A equipe. Ele acertou na equipe. Dependendo de experiência de cabelo branco ou não, mas ele acertou na equipe. Quando ele colocou a juventude, acertou com a juventude. Quando ele colocou o problema não é etário, vou deixar isso claro. O problema é você ter num grupo, ainda mais um grupo de resolução, aquelas pessoas que sentam à mesa para decidir, pessoas que pensam de maneira muito parecida, pessoas que tiveram o mesmo tipo de vida, pessoas que frequentam o mesmo lugar, todos muito, sabe, da mesma confraria, vamos dizer assim. Aí, assim, se você não tem visão, uma visão para contestar qualquer tipo de... Fica tudo muito parecido, aí você vai errar. Porque, olha só, nós vivemos numa cidade como qualquer outra que tem várias realidades, né? Você tem um grupo que é desconexo dessa realidade, da grande maioria da população, tomando as decisões, fica confuso, você vai ter uma dificuldade grande. E assim, o governo Rafael, quem dera o problema dele tivesse sido só a comunicação. O Luiz falou, o Luiz matou a charada. O Vladimir tem o que dizer. Rafael tinha dificuldade do que dizer, e o que tinha para dizer, ele tinha vergonha de dizer. Vladimir não tem vergonha de dizer. Se tiver que fazer uma limpeza, Vladimir diz. Vladimir não tem isso não. Melhoramos o serviço básico. Gente, serviço básico é importante. Mas enfim, entrando na sua pergunta específica. Eu acho que assim, eu sempre falo isso. Sou até repetitivo. Porque para mim o maior acerto de Vladimir vai muito além de qualquer coisa factível da gestão. Vem de um sentimento. Porque Rafael foi um banho de água fria, né? E Vladimir é um despertar de esperança. Vladimir causou em mim, que sou um cara que estou no meio, que estou acostumado a fé no futuro novamente. Acreditar no amanhã. Resumindo, é um torcedor do Botafogo hoje. Quem? Vladimir. Quem? Vladimir? A perspectiva de futuro é maravilhosa. Então, assim, nesse contexto, Cláudio, porque daqui a pouco vai estourar o horário e nós não vamos falar de Botafogo. Não, mas vocês enrolando aí, ó. Não, mas por favor. É porque, assim, é difícil na política de hoje, onde o cinismo toma conta, né? Onde as pessoas querem aquela coisa imediata da vantagem, disso, daquilo, enfim. Por estarem cansadas também dos políticos, sempre o mais do mesmo, o Vladimir desperta na gente essa coisa de acreditar novamente na nossa cidade, acreditar novamente no ser humano, nas pessoas. E aí você vê a caminhada dele, domingo de votação, ele no Eldorado era uma coisa linda. Era de não conseguir, o carro não andar, dele ter que descer para falar com o povo e o povo pegando. E isso não é um fenômeno gratuito, não é, ele não acontece do nada só porque ele é um cara carismático. É também porque ele é um cara carismático, mas porque ele resgatou a cidade, como o Luiz disse, ele recuperou uma cidade. E aí a gente volta pro que foi bom, o que foi ruim, que você falou, os pontos positivos e negativos. Cara, para mim não tem coisa melhor do que acreditar de novo na nossa cidade. Isso vale para tudo, não só para o Gustavo, mas para o empresário que quer investir na cidade, né? Para uma indústria que quer vir para cá. E a gente o Vladimir já disse aqui, disse em outros lugares, que ele não pode dizer por questões de confidencialidade, mas que tem empresa grande vindo para Campos, mais de uma. E então, assim, essa coisa de acreditar na cidade, acreditar no campista, acreditar de novo numa boa política, isso não tem preço. Porque isso só existe quando você dá resposta em vários outros segmentos. A gente tem, por exemplo, uma educação, a gente está falando de ponto positivo, se a gente for pegar de factual, a gente tem uma educação que, além de uniforme novo, com mochila, com tudo bonitinho, onde as mães ficam felizes da vida, vários vídeos delas gravando, postando na rede social com as crianças. Você tem lá merenda de qualidade, de agricultura familiar, você tem aula de robótica. Quando que as crianças da escola pública de Campos tiveram aula de robótica? Professores com Chromebook. Quando que a gente teve, por exemplo, o IDEB, com nota... Só o fato da nota ser histórica já mostra que nós nunca tivemos. Então é uma quebra de paradigma.
E educação é o quê? O que a gente volta a falar, é futuro. E aí, assim, nós temos um governo que olha para essas crianças, que pensa no futuro, que pensa em gerar emprego, porque sai da 8ª, 7ª posição hoje para estar o terceiro e uma geração de emprego formal, carteira assinada. E a gente avança para energias renováveis, Campos liderando a energia solar no estado. Então, são coisas que apontam para o futuro. São coisas que apontam para uma Campos diferente do que a gente tem hoje. E aí, problema. Pô, Gustavo, vamos falar de erro. Cara, o governo em si... Pô, Gustavo, o governo não tem erro. Não é isso. Mas o governo não pariu o seu ponto fraco. Ele herdou. E ele trabalha em cima disso, que é o que o Luiz falou. Eu não vou ser redundante, não. Mas o transporte é o que precisa melhorar, porque o transporte está ligado com muitas outras coisas. Mas o prefeito, e aí o transporte não é só ônibus e só van. O transporte é tudo. O transporte é, por exemplo, são as ciclofaixas, que é para integrar esse transporte, que é para dar oportunidade para o trabalhador, para o estudante, para uma dos municípios que mais tem bicicleta na América do Sul, poder trabalhar com segurança. Das vias, né? É o monitoramento das vias, na central de segurança, com o IMTT e a postura. É mobilidade como um todo. É tudo. A mudança das ruas, o asfalto novo, que facilita o tráfego, dá mais fluxo. Tudo isso é transporte e você tem esse prisma. O Luiz falou, são 4 anos, só que não são 4 anos. Porque a gente teve 1 ano e meio de pandemia, onde as coisas não acontecem com naturalidade. Por que não acontecem? Por exemplo, porque todas as escolas estão fechadas. As UBS estão fechadas, as vilas olímpicas. Então imagina quantos equipamentos públicos você precisa reabrir para então poder começar... Reconstruir. A palavra-chave é essa, é reconstrução, porque Luiz colocou de uma maneira muito feliz na questão do texto, e Luiz foi meu editor aqui, era o editor geral, eu trabalhava na área de política, na editoria de política, e ele era editor geral. E a grande dificuldade de um editor de pegar um texto e você ter que editar, dar aquele tapa, é muito mais fácil você reescrever o texto. E o Vladimir tem que pegar a cidade, porque não dá para você reescrever a cidade como um todo. Você tem coisas colocadas, você tem contratos que tem que ser cumpridos, né? Você tem, assim, enfim, várias coisas ali que você não pode só, né? Agora, Vladimir mostrou a todo instante, Vladimir, Frederico, toda a equipe, como você falou, que é um ponto positivo, não tenha dúvida disso. Você tem vários profissionais que demonstraram ao longo desse tempo que são, assim, excepcionais. E Vladimir mostrou todo o tempo que é possível fazer com pouco, que é possível fazer com inteligência, porque além disso tudo que a gente está falando, ele deu aumento para os servidores, deu abono, ele conseguiu fazer uma coisa que é inédita, o reajuste, por exemplo. Há quantos anos tem reajuste? E fazer concurso. De 2016, 2014. 2014. E aí quando entrou aquela crise que acabou também o plano de saúde para os servidores, então, foi o governo Rosinha. Imagina você fazer isso tudo, ainda equilibrando as contas, ganhando prêmio de responsabilidade fiscal. Olha que... Então, assim, tem tanta coisa boa para a gente falar, tanta coisa que aponta a gente para um caminho que deixa a gente tão esperançoso, que assim, não é que brocha, mas não dá pra gente ficar falando de erro, porque é tanta coisa boa, Cláudio, que como é que eu vou olhar para uma coisa que, o erro, o ônibus e tal, olha quanta coisa boa aconteceu nesse mesmo, aonde a gente considera que tem que melhorar bastante, olha quanta coisa boa aconteceu. A ciclofaixa, por exemplo, que eu estava falando aqui, teve uma resistência grande no início e hoje todo mundo, cara, como foi importante. Já está reconhecendo isso. O prefeito foi firme. Como eu dizia, eu acabei brincando agora de cabelo, mas
nada melhor do que uma campanha, e eu andava muito naquelas campanhas, nada melhor do que uma campanha para você entender o que a população mais precisa, o que dói mais naquele momento na população. Gente, são 9 horas, eu preciso falar de Botafogo. Vamos. Só, Gustavo, com você, depois com o Luiz, para a gente fechar essa pauta e falar de Botafogo. 2026, especula-se hoje, Vladimir, depois de cacifado pelas urnas, como projetavam as pesquisas, ser um potencial candidato para 2026. Aí já se fala em deputado não, porque tem o Caio, tem outros candidatos, é aquele compromisso com ele, deputado federal, mas para senador, são 2 vagas no ano que vem, 2026, e governador do estado. E aí é um pulo muito alto, ou não. Como é que você analisa essa coisa? Existe algum projeto para Vladimir 2026? Vocês trabalham isso? Como é que é isso? E lembrar que nós temos na capital o Eduardo Paes, claramente deve ser um candidato a governador. Aliás, a eleição de 2024 já anunciava isso para 2026, num projeto dele. Porém, tem também outro campista na capital, que é o Rodrigo, que é o presidente da Alerj e que já por algumas vezes configura aí. O Homem-Aranha chegou aqui, aí me atrapalha todo na pauta. Configura como configura como um quadro, Homem-Aranha e Rodrigo Silveira. Vocês sabem da história de Homem-Aranha? Eu conheço como Chimbinha. Não, tem história pra caramba. Rapaz, eu quero saber de eu tô pior que Léo Dias, né? Você sabe que, antes, só pra eu não perder essa questão de Silveira aí. Pra gostar de fofoca. Não. Rodrigo Silveira é conhecido, isso é fato, como o maior dançarino da fotografia Goitacá que existe. Aprendeu com? Ronaldo Vasconcelos. É isso aí. E aprende todo dia. Aliás, é à noite que ele tem aula. É fonte de inspiração permanente. Ele fala, eu gosto de fazer o que o Ronaldo faz, porque é um profissional muito qualificado. E Rodrigo tem me dado umas aulas, tá? E eu tô falando que para fazer apesar o que do sobrepeso, tem que ter é quase imperceptível, apesar do meu sobrepeso, eu gosto muito de dançar e Rodrigo tem me orientado na dança de salão. Sobrepeso não é nada na dança. Como diz Cláudio César Soares, leve como uma pluma, flexível como uma minhoca. Conversa fiada. Vamos embora. E tem Rodrigo Bacelar, que é hoje uma liderança e em conteste lá na capital. Ou não é? Como é que você projeta isso? Esse cenário 2026 já está sendo desenhado, já está pronto, já está sendo arquitetado, Gustavo? Então, como eu falei anteriormente, a pergunta que fez, tem algum projeto para Vladimir? Como eu falei anteriormente, a gente afasta um pouco essa coisa de discussão de 26, essa precoce discussão. Mas vamos lá. Vladimir pode ser, e aí eu estou falando pelo ponto de vista de capital político, né, de voto, de tamanho, tudo. Ele pode ser o que ele quiser, Cláudio. Desde que ele converse com seus pares, se entenda, ele pode ser o que ele quiser. Mas o projeto dele é fazer um governo melhor do que ele já fez. É cuidar, como o Luiz falou, cuidar das pessoas e novamente entrar para a história. Já entrou para a história como o prefeito mais votado em números absolutos da história de Campos, 192.232 ou 34 mil votos. Confere para mim esse quebradinha, 232 ou 34. Mas Vladimir quer entrar para a história não só com os votos, mas como o melhor prefeito que essa cidade já teve. E eu acho que o objetivo dele é esse. Ser lembrado... 232, né? Então, certeza. Ser lembrado como o cara que teve a capacidade de pegar Campos no limbo, no fundo do poço, reerguê-la e colocá-la na direção do futuro. E aí, mas Vladimir pode ser candidato em 2026? O futuro a Deus pertence. A gente está trabalhando para... É óbvio que ser o melhor prefeito de Campos, o Cacifa ainda mais. Aí você falou de outros players e tal. O Rodrigo tem a sua relevância em conteste, sim, com certeza. Tal. Mas quem tem voto na região hoje, isso está mais que provado. Estou falando na região, é o Vladimir.
Acho que isso é indiscutível. Você tem outros players da capital, da região metropolitana. Quem tem voto na região, quem exerce liderança política eleitoral na região é Vladimir. E aí, assim, tem a discussão do que disso, daquilo, coisas pontuais, mas se a gente for falar voto por voto, né? Garotinho tinha uma frase antiga que a gente ouviu o pessoal dizer: o dinheiro vem de cima, mas o voto vem de baixo. Que ele quer dizer assim, quem decide é o povo. Você tem dinheiro, mas combinou com quem? Combinou com o povo? Então, assim... Mas vamos deixar esse negócio de 26, Cláudio. Você está muito curioso pro negócio de 26, Cláudio. É que as peças estão sendo mexidas lá no Rio. Eu acho que o Gustavo falou tudo, resumiu bem a questão. A gente começou o programa falando de números, da importância deles. Eu acho que os números mostram e deixam claro o potencial de Vladimir. Eu acho que é o cartão de apresentação dele. O trabalho que ele fez, o resultado que ele obteve, isso credencia para o voo que ele pretender. Isso está posto. Juro que é a última e vamos falar de Botafogo. Já são 9h08. Cristiano viajou, ele ia disputar uma prova no Havaí. Que Cristiano liga. Nogueira, cadê a música? Vamos embora. Quem foi o maior perdedor dessas eleições? O PT, que não conseguiu avançar muito com o Jefferson, não fez um desempenho tão bom, ou o Bacelar, que apostou todas as suas fichas e não continua virgem de segundo turno, como escreveu a Luiz Abreu Barbosa? Eu acho que não tem um perdedor só, não. Acho que é um colegiado. Nessa questão, eu acho que a gente tem que... Porque a gente foca muito na questão da família Bacelar por ser o grupo principal opositor. Mas você falou bem aí, eu acho que o PT, de uma forma geral, porque se apegaram à questão da votação de Lula na eleição presidencial, assim, fizeram projeções totalmente fora da realidade. Papel que eles exerceram nessa... E muito mais do que... Você foi agora cirúrgico. Muito mais do que apostar em situações que, assim, estavam muito distantes da nossa realidade. O PT sempre foi um partido muito atento à questão numérica, à questão de pesquisa, à questão de indicativos. Eu acho que deixar isso de lado para cumprir um papel até assim muito delicado uma observação nesse sentido. Mas me pareceu uma campanha a serviço de um objetivo que não é do deles. Uma linha auxiliar, que para mim, pela história que o partido tem, ficou muito feio, ficou muito ruim como um todo. Tenho muito respeito à figura do professor Jefferson, como gestor, como reitor do Instituto Federal Fluminense, mas eu acho que merece uma discussão à parte, porque ficou meio escondido no bolo, só se falou na questão da candidata, da delegada, da família Bacelar, mas acho que essa questão do PT merece uma discussão à parte. Então eu acho que não há um só perdedor. Eu acho que aí caminham de mãos dadas, apesar de, assim, numa análise inicial, não ser muito comum, né? O PT está de mão dada com União Brasil, mas isso aconteceu. E é um registro que fica na história, que fica nos números, que fica nas ações e que fica nas atitudes. Não é a minha opinião apenas. É todo fato que aconteceu, que está registrado aí. Sim. Daqui a 20 anos a gente vai buscar essas informações e certamente isso vai voltar à discussão, até como um fato de estranheza, né, dessa correlação. Mas eu prefiro falar do vencedor. Eu prefiro falar da competência da gestão de Vladimir e já me antecipando da competência do Botafogo hoje no cenário do futebol brasileiro, sul-americano e mundial. Há 4 partidas da glória eterna. 4 partidas não. 3. Tem 2 jogos, mais a final. Nós vamos... sim, não são 2 jogos a final. A final não, então há 3. E vem Atlético Mineiro, vem a River Plate, é porrada em cima de porrada. É deixar o povo tonto. Olha aquele presidente do Flamengo cantando: Real Madrid, pode esperar. Ele não tinha base para fazer aquela piada, eu tenho. Gustavo, fecha aí. Quem o grande perdedor? É difícil, o Luiz está certo.
quando diz que há um colegiado e me impressionou o PT, e por isso que eu falei aqui que pior do que... Porque quando você diz perdedor, maior perdedor, para mim perder não é resultado eleitoral. Para mim a maior derrota ela é política. E o PT, na minha visão, perdeu a oportunidade de criar quadros, de plantar para colher no futuro. Ele queimou um quadro que eu tinha assim, uma estima mais elevada, que era o professor Jefferson. Eu achava, eu tinha expectativas positivas em relação ao Jefferson, e que foram frustradas com o decorrer da campanha, foi muito mal, se colocava mal, se expressava mal, se portou mal, estava muito seletivo em relação às críticas e ele chegou a contestar o IDEB. Ele que é um cara do PT, é um quadro do PT, tem uma recomendação, por exemplo, que é do próprio PT, do governo federal, do MEC, e ele estava questionando isso. Aí a gente teve o George, todo mundo, o Shimoda, todo mundo falando a respeito disso, e ele continuou batendo tudo pela crítica. E aí perde aquela coisa que ele tinha, aquela coisa da moral e tal, vai ficando tendenciosa a coisa. Ele ficou tendencioso. Isso que o Luiz falou, parecia linha auxiliar, né? Isso não ficou legal. O PT, então, para mim, não é nem o Jefferson, para mim o PT perdeu a grande oportunidade de criar novos quadros. Assim, tem ali bons quadros. Você tem ali o Teseu, por exemplo, que eu acho que é um cara, assim, diferenciado. É um cara que, na minha visão, merecia ter uma cadeira na Câmara. Um cara que você vê que tem potencial, que tem lucidez nas suas colocações, entendeu? E aí você pega outros quadros ali. A própria Odisseia é uma pessoa que mudou muito bem. Mas o PT vai, assim, não é de hoje, há muito tempo, reunindo erros de estratégia, de planejamento. E a esquerda como um todo, né? A Natália, por exemplo, fez 3 mil votos em vão, porque o pessoal... Enfim, eu acho que se eu fosse colocar, até pelo tamanho, como o Luiz falou, o PT é um partido histórico. Pelo tamanho do PT, o que a Carla fez com o PT, o que a Carla fez com o Jefferson, o PT virou bagunça. A verdade é essa, parecia a casa da mãe Joana. Então, para mim, o maior perdedor, porque perder não é só... teve um resultado péssimo eleitoral também, mas para mim a questão ela vai para o que sobrou. Sobra o quê? O que ficou para lá para a gente aproveitar lá na frente? Sobrou o quê? Então, assim, não sobrou nada. Só os cacos e que não vai dar para colar de novo. Só para pontuar, ao PT, na pessoa do Jefferson, que foi citado aqui, a gente vai ofertar o espaço para que eles também... A gente já recebeu aqui o Teseu, que também concordo muito com o que você falou. Assim, tem futuro. E assim, essa visão de observar as oportunidades, acho que isso é interessante. Ele já falou que vai conversar com o Vladimir sobre pontuar essas coisas que ele acompanhou na eleição. Acho isso um quadro interessante. A tal lucidez. O tal da lucidez. O tal de radicalismo não leva a nada. E na pessoa do Jefferson a gente vai ter sim um espaço aqui cedido para você, para comentar, para responder essas questões e outras, claro. Vamos montar essa pauta assim sem problema nenhum, essa agenda. 9h15, por pouco tempo para Botafogo é muito cruel, mas vamos lá. Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, ou de um, ou de outro, ou de tudo. Luiz. Cláudio, a gente, quer dizer, eu sou botafoguense, apaixonado, sou um escolhido. A gente às vezes brinca, né, sobre essa questão e tal. O futebol nem sempre tem lógica, mas eu acho que o que mudou na vida do torcedor botafoguense? Antigamente, você tinha agregado um pessimismo a qualquer movimento do Botafogo. Porque o time não empolgava, o time não convencia. Era movido simplesmente a uma paixão, né? Um sentimento inexplicável. Hoje você observa
uma estrutura, é claro, que vindo aí da questão da SAF, da entrada de um grupo com poder de aporte financeiro, a realidade. E tem gente que fala assim, mas mudou da noite para o dia, mudou. A SAF tem apenas 2 anos. Ninguém acreditava que os bons resultados viessem com menos de 5 anos, que é o tempo médio que as SAFs normalmente necessitam para chegar, investir, contratar. O Botafogo, eu acho que já está apresentando resultado muito antes do previsto. No passado abriu lá 14, 15 pontos e entregou. O time não teve competência para completar o título. Isso amarelou, não sei qual a expressão que não vamos usar aí, foi uma decepção no final, foi. Mas esse ano eu percebo que o elenco é melhor, que o comando técnico é melhor. Você assiste aos jogos tendo mais confiança. O Botafogo pode não ganhar, mas você pode esperar boas atuações. Hoje é um time que entrega mais. Então, você falou uma questão aí do que falta, por exemplo, para a Libertadores. São 3 jogos. Teoricamente, o caminho é mais fácil na Libertadores do que no Brasileiro. O Brasileiro você tem 9 rodadas a disputar. Então, time por time, eu não tenho medo de ninguém. O Peñarol, pelo que eu vi contra o Flamengo, é um time muito fraco tecnicamente. Assim, se fosse número, se você tivesse que apontar uma proporcionalidade, o Botafogo é favorito contra o Peñarol. E eu tive a chance de assistir River Plate contra Colo-Colo, que foi o jogo da fase anterior, em que o River Plate empatou no Chile e venceu em casa por 1-0. É um time também mediano. Pode decidir em casa, com o apoio da torcida, o interesse da confederação. Eu acho que na época aí de Eurico, de Eduardo Viana, de Castor de Andrade, essa interferência externa era muito maior. Hoje a gente tem uma questão até de monitoramento, o VAR, nem sempre acerta, mas eu acho que, assim, que o acompanhamento ele é mais... ele não permite tanta interferência externa no resultado final da partida. Eu sinceramente, estou muito confiante, eu acho que o Botafogo tem condições de ganhar o Brasileiro e de ganhar a Libertadores, tem condições de perder os dois, de ganhar um ou outro, mas eu estou muito confiante. Não é por apenas ser um torcedor apaixonado, não. É pela realidade, é pelo que os números estão mostrando. Aí você fala assim, o Botafogo liderou no passado e entregou, e esse ano? Eu acho que é uma realidade distinta. O Botafogo é líder do campeonato, time com o maior número de vitórias, com o menor número de derrotas. Ou seja, os números o credenciam hoje para sonhar, para almejar essas 2 conquistas. E eu vou bater o martelo, posso ser até achincalhado nas ruas, eu vou afirmar para você. E eu vou para a Praça São Salvador, e se isso não acontecer, depois eu vou te falar em off aqui, nós vamos fazer um documento, você só vai revelar no final das competições. Mas eu vou cumprir o que tiver no documento. Entendeu? O Botafogo ganha o Brasileiro, ganha a Libertadores, mesmo se for contra o River com o estádio lotado, e ganha o próximo Mundial de Clubes. Então você anota aí esse pacote, e vai me cobrar. Entendeu? Copa do Brasil é uma competição menor, não vou falar disso não. Cara, olha, é muita, cara, olha isso. Esse corte vai pro ar. Mas assim, Luiz Costa falou uma coisa que é interessante, porque assim... Esse corte vai, tá? Esse aí tem que ir. Esse tem que ir. Mas Luiz Costa falou uma coisa que é interessante. Eu acabei de falar em vitória política e vitória eleitoral. O Botafogo, mesmo se perder os dois, na minha visão, tem uma vitória política. O que isso quer dizer? Uma vitória que é maior do que apenas o resultado. Porque o Botafogo está plantando para o futuro. É aquilo que eu estou falando do que está acontecendo aqui em Campos. O Botafogo se estruturou. O Botafogo hoje tem uma outra estrutura. O Botafogo tem profissionais assim, gabaritadíssimos. Então o Botafogo está melhorando, vai melhorar. E o título é questão de tempo. Tem um livro muito bom que foi o cara que revolucionou lá o Barcelona, que é A Bola Não Entra Por Acaso. E é sobre isso, é sobre gestão, é sobre zelo do futebol, não apenas dentro das 4 linhas, né? É sobre pensar categoria de base e tal. Futebol é um negócio. O dono do Botafogo é um investidor. Então, claro que tem a ver não só com
com títulos, mas com lucro, com venda de jogadores, com revelar jogadores e tal. Mas eu acredito que o Botafogo, pelo menos um dos 2 títulos desse ano, porque esse grupo, além de opção, dele ter opção, se, por exemplo, o Tiquinho não tá bem, aí tem o Igor Jesus não tá bem, tem o Tiquinho. Aí o Luiz Henrique tá machucado, você tem o Matheus Martins que entra ali, você tem o Oscar Romero que quase nunca entra, mas é um jogador que bate bem na bola. Então, você tem o Júnior Santos que não tá jogando, o Eduardo que não tá jogando, você tem o Jefinho que não tá jogando. Ano passado, o Tiquinho tava mal, machucou, a gente ficou sem Tiquinho e tal. Aí depois chegou o Diego Costa, mas aí o Tiquinho teve a questão do pai, que veio a falecer esse ano, mas já estava doente desde o ano passado. Isso afetou muito ele. E tem uma coisa que é a casca. O Botafogo criou casca. Porque é o que eu falei referente à questão politicamente dos erros. Eles criam casca, você vai criando maturidade, você já passou por aquilo ali. E além disso, o nível dos jogadores do Botafogo. A gente estava falando agora há pouco aqui, até em off aqui, sobre a seleção brasileira. Jogadores que estão decidindo para a seleção brasileira são do Botafogo. Jogador que fez gol pela seleção da Argentina é do Botafogo, jogando com o Messi. E o Textor falou uma frase essa semana que, para quem é torcedor, é fantástica. Esse será o pior time do Botafogo nos próximos 5 anos. Que assim, é o cara que tem disposição para investir. E não dá mais para achar que é conversa fiada dele, porque ele tá fazendo além das expectativas, ô Cláudio. Amigo, se não profissionalizar, um abraço. Fica para trás. O Fluminense, por exemplo, o Flamengo tem uma gestão, ele tem uma condição diferente de todos os outros, que é torcida, e que aí tem reversão em arrecadação, em faturamento. Mas teve aquele período. Mas precisa. Mas o Corinthians está pagando um preço mas alto. Teve um período, que foi o período de Bandeira de Melo, que chegou e falou o quê? Gente, não esperem títulos. Quase desceu para a segunda divisão. Foi 2017. Porque o período da realidade é outra. É mais ou menos, por exemplo, quando o Durcésio de Melo, que é o atual presidente do Botafogo, ele assumiu o Botafogo mal pra caramba, ele assumiu, o Botafogo caiu. E ele tem muito mérito, porque ele teve sabe, essa coisa de não ter a vaidade, de não ter essa coisa, o ego, de querer, porque tem presidente que quer ser presidente para sempre, não quer saber de SAF porque perde o controle do futebol e do que é o produto que tem valor. E ele não, ele buscou logo de cara, ele contratou um CEO para fazer corte, para preparar o clube. Quando o clube foi vendido num tamanho muito menor de problema, e foi uma coisa que partiu o coração de muita gente, porque tinha funcionário ali com 10 anos de clube, mas que não fazia sentido o cara estar ali. E voltando à questão que a gente falou na questão política, Cláudio, a importância dos números, o Botafogo valoriza hoje. Tem um setor de scout hoje que pesquisa o diferencial. Atletas no mundo inteiro. Então, às vezes, você traz pessoas que estão assim, fora da mídia. O Igor Jesus, por exemplo, estava eu ia falar o centroavante da seleção brasileira veio para o Botafogo esse ano a custo zero. Estava nos Emirados Árabes ou no Catar, não lembro agora. Veio para o Botafogo, sendo monitorado, custo zero pelo scout. Antes de jogar pelo Botafogo, o Botafogo recebeu uma proposta de 10 milhões de euros, cerca de quase 60 milhões de reais. Botafogo não vendeu porque o scout falou assim para o Luiz Costa. Eu acho, para Luiz Costa, para John Texton. Somos quase a mesma pessoa. Assim, o John não vende ainda porque eu acho que ele tem característica e tem o que preciso para a seleção brasileira, e aí ele vai valer muito mais. E hoje já tem Arsenal, Chelsea, de olho num cara que já está sendo especulado de 50, 60 milhões para 250 milhões. É isso que eu falo. O Fluminense é um dos maiores formadores de craques do... Ué, tem 2 do Botafogo que são de Xerém. Luiz Henrique, que é um dos principais jogadores, Matheus Martins. Você vai lá no Flamengo, tem... Marlon Freitas. Meia do Botafogo. Você vai no Flamengo, tem o Pedro. Tem o Gerson jogando muito. Jogando assim, muita bola. Esses caras foram vendidos e o dinheiro deles. Nós compramos Felipe Melo, Pitbull. Você falou que Cristiano tá ouvindo? Ele tá ouvindo o programa? Rapaz, tomara que não, porque se tiver, eu vou ele tá no Havaí? Ele tá no Havaí? Tava pra ir pra competição lá. Vou pedir então pra ele trazer um lei pra mim, que é aquele colarzinho de... Colar havaiano. Sei.
que é pra sorte, né? Pra sonho e tal. Tem uma competição lá. Isso que eu ia falar. E desejo pra ele toda a sorte na competição. O cara não envelhece. Fit. Campeão brasileiro de Ironman na categoria dele. Luiz. Ele vai me treinar, já um combinado. E aqui, ó, já tá na bicicleta pedalando, Beto. Beto Não envelhece, rapaz. É um garoto. Eu corro todo dia e vou pra academia. Todo dia, corro e vou pra academia. Todo dia. Os joelhos estão aguentando ainda. Então aqui na rádio tá nesse pique. O pessoal tá. Olha só, todo dia eu acordo 5h30, vou pra academia, depois faço uma ginástica em casa, aí o resto do sonho eu não lembro. Eu não aí você acorda. Luiz, um beijo, muito bom conversar com você. Muito obrigado e obrigado por ter vindo com a camisa do Botafogo. É um prazer estar sempre aqui, agradeço o convite. Eu preciso mandar um beijo, porque eu já recebi recado para Nélio Maria, para Ana Luísa, para Adriano e para minha namorada Zilneia, a mulher que manda no meu coração. Eita, rapaz. Também sou um homem apaixonado. Vai falar que ela é uma felizarda, não? E ela é botafoguense, amigo. Ah, é? Deus é muito generoso. Deus é bom demais. Cara, que pacote completo. Você é a figura, cara. Gosto muito de Luiz. Flamengo vai ser campeão brasileiro de 2024. Tá aqui, ó, no Face. O Flamengo ganha 2 jogos. O Felipe Luiz já é o melhor treinador do mundo. Rodrigo Silveira. Tá de gozar. Quem? Aqui, não era pra encerrar a conversa assim. Não faz isso. Eu sabia que podia participar do programa sem camisa. O Wellington Cordeiro. O Wellington, adoro o Wellington, mas ele precisa reconhecer que o momento hoje é meu. Ninguém tira. Forte abraço para você, Wellington, subprefeito de Lagoa de Cima. Você é fera. Muito bom. Encontrei com o Wellington anteontem, lá no Pulo do Gato. Rapaz, mas ele estava com a esposa. Eu preciso ir lá, hein? Você já foi lá, não? Não, só ouço falar. Rapaz, você precisa ir lá. Eu preciso de 2 coisas. Um amigo que vai me presentear com embutido, em off eu digo quem é. E o Pulo do Gato. E outra coisa, eu preciso visitar o Canto da Lagoa lá com ele, com a vida sempre. Vamos combinar. Rapaz, eu tenho história com ele que eu não posso revelar aqui no ele estava almoçando rádio, lá ontem no Pulo do Gato. Que Samã, rapaz, o Wellington é rodado, sabe? Tem muita história para contar. Mas deixa quieto, vamos embora. Rapaz, quem falava isso comigo assim e que escreveu um livro, tadinha, ela morreu, não deu tempo, era a Xana Carla. Tinha muita história para contar. Mas deixa para o próximo programa, para ter pauta para o próximo programa. Aí tem que ser o programa depois de meia-noite, gente. Gustavo, obrigado, cara. Bom dia, boa sorte para você, sucesso aí nessa empreitada sempre. E em breve a gente espera estar junto de volta. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Beto. Obrigado para todo mundo que está acompanhando a gente aí. É sempre um prazer. Eu, assim como o Luiz Costa, eu sou filho da Folha, né? Então... Rapaz, eu esqueci. Um abraço para Luísio e digo a ele: fogo! Que isso? Fiquei surdo agora. Um abraço para Luiz, para Cristiano, boa sorte lá, para ambos os projetos. E assim, dizer que é sempre uma satisfação voltar à Folha, né? O veículo que me revelou para o jornalismo, para o cenário político também, porque eu escrevi sobre política. E é sempre uma satisfação voltar aqui. Mandar um abraço para a dona Diva também, a quem eu falei ontem no telefone. Tinha um tempo já que eu não falava com ela. Uma figura assim extraordinária. Sempre que me liga ou que eu ligo, eu dou muita risada. Que ela é aquela sinceridade de sempre, né? Nível 100. Mas agradecer sempre a Folha, agradecer aos nossos ouvintes aí e mandar um abraço para o nosso prefeito, que está acompanhando também, a toda a equipe do governo, Vladimir Garotinho, Frederico Paes, que trabalha todo dia para entregar uma cidade, assim, como eu te falei, preparada para o futuro e para os campistas. Valeu. Gente, 9h31. Rodrigo, obrigado. Hoje tem Flamengo, hoje tem Fla-Flu, filho. O desespero de vocês é esse. Olha aqui, a gente volta amanhã às 7h. Amanhã, para fechar a semana do Folha no Ar, nós vamos receber aqui a Francimara Barbosa Lemos, prefeita de São Francisco, que fez a sua sucessora,
amanhã vai estar conosco aqui a partir das 7 horas da manhã. Tenham todos um bom dia, obrigado aí pela audiência, obrigado a todos aqui pela participação, você que acompanhou, que seguiu aqui pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, valeu. A gente então fecha por hoje agradecendo a Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radmed, Diagnósticos por Imagem, Rede Mariana de Postos de Combustíveis. Credibilidade. Mais de 2.000 empresas credenciadas